Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de modo muito especial. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de identidade e relacionamento pessoal. Muitas dificuldades as pessoas têm hoje com estas questões de relacionamento e de identidade, porque as pessoas estão com dificuldades em se descobrirem, em se perceberem quem de fato elas são. E nesta procura de identidade pessoal, acaba se balizando, se comparando com outras pessoas, se formatando a partir de outras pessoas. É claro que o meio social que nós vivemos nos influencia, é claro que todo aprendizado que a vida proporciona vai influenciar de alguma maneira, mas nós temos que buscar autoconhecimento, temos que buscar direção espiritual, temos que conhecer aquele que nos criou, porque afinal de contas, se somos imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos nos conhecer, temos que conhecer aquele que nos criou também. Um texto que eu quero destacar com vocês hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, João capítulo 20, os versículos 24 e 25. Ele fala a respeito de Tomé e nos dá alguns detalhes muito interessantes, apesar de ser um texto bastante curto. Aqui ele está falando depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Então, João 20, 24 e 25, o texto nos diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o meu dedo, e não puser a mão no lado, de modo nenhum acreditarei. E aqui Tomé ficou conhecido como aquele que tem uma incredulidade, como aquele que precisa ver para crer, como aquele que precisa ter a experiência real, a experiência pessoal. Mas a expressão aqui da vida de Tomé, e o texto já nos dá um alerta no versículo 24, quando fala Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Dídimo, por quê Dídimo? Dídimo, uma expressão que se refere a um irmão gêmeo. E quem tem o irmão gêmeo, quem tem irmãos, sabe disso, que normalmente é comum que sempre haja em algum momento alguma comparação entre um e outro. Não que seja diretamente pelos pais, às vezes acontece, não deveria acontecer, mas às vezes acontece, a comparação do pai, a comparação da mãe com relação aos irmãos, mas a comparação dos próprios amigos, daqueles que convivem no seu espaço social. Então, aqui, Tomé, ele era uma pessoa que tinha um irmão gêmeo, e quem tem um irmão gêmeo sabe quanto que isso é difícil para desenvolver a sua própria identidade, porque, além de se comparar com o irmão, além disso, quem tem um irmão gêmeo, a família tem o costume de vestir igual, de dar os mesmos brinquedos, os mesmos objetos, né? Proporcionar as mesmas experiências para os dois, e acaba dificultando que esses irmãos gêmeos tenham a sua identidade pessoal. E aí, no começo, aquilo que parece uma brincadeira, parece engraçado, passa a trazer algumas dificuldades e alguns transtornos, porque todo ser humano precisa ter uma identidade pessoal. Então, aqui no texto de João 20, versículo 24, fala: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Então, Tomé tinha um irmão gêmeo e ele estava acostumado a ser comparado a todo momento com o seu irmão, a ser confundido com o seu irmão, a ter um irmão como referência de vida. E no momento em que Jesus aparece, segundo o texto aqui de João 20, 24 e 25,
Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não está naquele momento. E quando Tomé retorna, encontra com os discípulos falam: Olha, o Senhor esteve aqui, Jesus esteve aqui. E Tomé fala: Olha, se eu não tocar nas suas mãos e não ver o sinal dos cravos, se eu não tocar no seu lado e ver ali onde o soldado perfurou, de modo nenhum acreditarei. O que o Tomé está falando? Eu estou cansado de ter uma referência através de terceiros. Se eu não tiver uma experiência pessoal, eu não vou ter vínculo com o Senhor. Se eu não tiver uma experiência minha, uma experiência pessoal, isto não vai acontecer. E a grande verdade é que Tomé tem razão. Na nossa relação pessoal com Jesus, nós temos que ter experiências pessoais. Nós temos que saber quando nós nos identificamos enquanto cristãos. Nós temos que compreender a nossa vida espiritual para que ela seja importante, para que ela seja relevante, para que ela tenha um compromisso, uma aliança de fidelidade com Deus. Porque eu não posso ter uma fé que é terceirizada. Aquela pessoa que pede oração para os outros, porque ele mesmo não ora e não vai aos cultos, aquela pessoa que nunca lê a palavra de Deus, mas ele conhece a Bíblia através do estudo dos outros, aquele que fica sabendo das histórias e das experiências de fé, porque outros contaram, mas ele mesmo nunca teve nenhuma experiência assim. Então, isso não é apropriado, isso não é adequado. E o que nós precisamos compreender é que Jesus, ele quer que nós tenhamos relacionamento pessoal, relacionamento íntimo, que nós o reconheçamos de fato como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal, não através de terceiros, não através de outras pessoas. Então, aqui Tomé, ele está colocando um ponto final nesta questão de receber informações terceirizadas. O que ele fala é que se eu não tiver a experiência, isto não vai acontecer comigo mais. Eu não vou permitir que a minha experiência com o Senhor seja através de outras pessoas. Eu não vou permitir que o meu conhecimento de Jesus Cristo venha através de outras pessoas. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou procurar na palavra de Deus, na Bíblia, eu vou compreender, eu vou buscar o Espírito Santo para poder interpretar. É claro que nós precisamos da ajuda de outras pessoas, precisamos estar em comunhão, precisamos estar junto à comunidade de uma igreja, mas precisamos, acima de tudo, ter intimidade e relação pessoal com Deus. É isso que Deus quer de nós. E aqui Tomé, ele coloca um ponto final nesta questão da sua vida ser sempre comparada com outro e sempre terceirizada pela experiência do outro. Ele fala: daqui para frente eu vou ter uma experiência com Deus, e Jesus se aparece para ele, né, de fato, e quando ele vê Jesus, né, ele fala, é o Senhor, ele chama Jesus de Senhor, né, e de meu Deus, porque aí sim ele tem uma experiência pessoal, uma experiência viva, uma experiência íntima com Jesus, ele e Jesus. E é isso que todos nós precisamos, é isso que você precisa compreender também. Você já dedicou um tempo para oração hoje, para a leitura da Bíblia, para meditar a respeito de um post que você pode ter visto, pode ter recebido. Você já teve um momento de comunhão pessoal com Deus hoje, onde você buscou ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo que habita em você? É isso que nós precisamos, comunhão pessoal com Deus e deixar o Espírito Santo nos guiar para que em Cristo Jesus nós possamos ouvir a voz de Deus, os seus ensinos e viver de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai,
Nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão ouvindo essa mensagem, cada família por eles representada, e que todos tenham uma experiência pessoal e íntima com o Senhor. Nós te agradecemos pelos teus cuidados, por ser habitação do Espírito Santo e por saber que o Senhor tem cuidado de nós. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.